Vamos retomar a análise da responsabilidade tributária. Já analisamos questões relativas à responsabilidade por substituição e estamos analisando as espécies de responsabilidade por transferência. Já começamos a análise da responsabilidade dos devedores solidários e ainda nós temos que continuar mais um slide para nós encerrarmos essa conversa sobre os responsáveis solidários e caminharmos para as demais espécies de responsabilidade por transferência. Acompanhe comigo aqui. O artigo 125 do CTN dispõe sobre os efeitos da solidariedade. De acordo com o slide, nós temos aqui o primeiro efeito que está na letra A. Pagamento de um estende-se aos demais codevedores. B. Isenção ou remissão, se não outorgados pessoalmente, estende-se aos coobrigados. Meus caros, vejam que ponto importante, né? Aqui, a grande questão disposta no artigo 125 do Código Tributário Nacional diz respeito aos limites ou à extensão dos efeitos da solidariedade. Nós já sabemos que na responsabilidade solidária, no ponto de vista tributário, nós temos a circunstância em que o fisco pode cobrar a totalidade da dívida tributária de qualquer um dos credores. Só que aí surge a peculiaridade. Quais são os efeitos dessa solidariedade? Quando um devedor paga na íntegra a dívida ou débito tributário, quais são os efeitos gerados por esse pagamento por um dos devedores? A primeira questão que surge no artigo 125 é bastante interessante, que o pagamento feito por um dos coobrigados aproveita aos demais. Ou seja, se nós tivermos o pagamento feito por um dos devedores, todos os demais são beneficiados pelo pagamento realizado. Lembrando que aquele que foi apontado pelo fisco para ser o responsável pelo pagamento, ele não poderá argumentar o benefício de ordem, tendo em vista que a solidariedade não comporta tal levantamento de benefício. Então, primeiro efeito gerado da solidariedade é que o pagamento feito por um se estende ou gera efeitos para os demais coobrigados. Só que nós temos também uma outra peculiaridade importante, que é o fato de que a isenção ou remissão, ela também se estenderá aos demais, a não ser que tenha sido realizada de modo pessoal. Ou seja, se nós tivermos uma isenção individual, uma remissão voltada individualmente para determinada pessoa, nós teremos os efeitos sendo estendidos àqueles para qual a isenção ou a remissão foi concedida. Todavia, se nós não tivermos a peculiaridade da concessão individual, tal benefício se estenderá a todos os demais coobrigados. Então vale novamente a leitura do nosso slide. Acompanhe comigo novamente. Vamos lá. O 125, então, ele é bastante claro do CTN, trazendo os efeitos da solidariedade, primeiro na letra A. O pagamento de um estende-se aos demais codevedores. Letra B. A isenção ou remissão, se não forem outorgados pessoalmente, estenderão seus efeitos aos coobrigados. Então, o artigo 125 do CTN, ele nos traz, na letra A e B, os efeitos da solidariedade. Lembrando que o pagamento se estende aos demais e que a isenção ou remissão também se estenderá aos demais, salvo se forem outorgados tais benefícios de modo específico ou individual.
Vamos à frente para um próximo slide, acompanhe comigo. Nós temos ainda um terceiro caso de efeito da solidariedade na letra C. A interrupção da prescrição também se estende a todos, em benefício ou prejuízo. Portanto, para completar o artigo 125 do Código Tributário Nacional com relação aos efeitos da solidariedade, nós vimos no slide anterior que o pagamento se estende aos demais e a isenção e a remissão também têm o mesmo efeito, salvo se outorgados de modo individual. Também tal benefício alcança ou gera efeitos para a prescrição. Se nós tivermos eventualmente a prescrição atingida em relação a um dos coobrigados, por força da solidariedade, também será estendida aos demais. Haja vista que nós temos os benefícios da solidariedade estampados no artigo 125 do CTN. Pagamento, remissão e ainda a isenção e a prescrição, quando eventualmente impactarem um determinado devedor solidário, terão seus efeitos estendidos para os demais co-obrigados ou co-devedores. Feita essa análise do artigo 125 do Código Tributário Nacional, vamos caminhar para o próximo slide e para um novo tipo ou espécie de responsabilidade por transferência. O novo tipo de responsabilidade por transferência que nasce é a responsabilidade dos devedores sucessores. Essa responsabilidade está disciplinada pelos artigos 129 a 133 do Código Tributário Nacional. A obrigação se transfere para um terceiro em decorrência do desaparecimento do devedor original. Vejam que ponto importante que surge. Estamos diante de uma responsabilidade de devedores sucessores que está entre os artigos 130 e 133 do Código Tributário Nacional. Percebam que quando se fala em responsabilidade dos devedores sucessores, nós estamos trazendo para a nossa conversa a figura da sucessão. Ou seja, em decorrência do desaparecimento do devedor original, se irá suceder, eventualmente, na responsabilidade tributária, uma terceira pessoa. Então vejam, um terceiro passa a responder pela dívida em razão do desaparecimento do devedor original. Como funciona esse tipo de responsabilidade dos devedores sucessores? Acompanhe comigo, vamos aprofundando a nossa conversa. O sucessor, ele assume todos os débitos tributários do sucedido, relativos aos fatos geradores ocorridos antes da data do ato ou fato que demarcou a sucessão, sendo irrelevante o andamento da constituição do crédito tributário. Quando falamos em responsabilidade tributária dos devedores sucessores, percebam que nós temos o fato gerador já ocorrido, pouco importando qual é a peculiaridade de constituição do crédito, mas por uma situação posterior à ocorrência do fato gerador, nós temos nascendo a responsabilidade sendo transferida para um terceiro, em decorrência de um fato que gera a eventual sucessão. Lembrem que a responsabilidade pelos devedores sucessores ocorre por um determinado fato que ensejou o desaparecimento do devedor original. Ou seja, nós temos o fato gerador acontecendo, posteriormente vem um fato que gera a sucessão, ou seja, em decorrência do desaparecimento do devedor, nós temos o sucessor se responsabilizando
pelos débitos tributários do sucedido. E como funciona isso? Vamos à frente. Nós estamos diante da responsabilidade dos devedores sucessores nas hipóteses dos artigos 130 a 133 do Código Tributário Nacional. Em todas essas hipóteses, a obrigação tributária já terá nascido antes dos eventos que levaram às sucessões. Posteriormente, nasceram fatos que levaram à sucessão e, portanto, na substituição tributária do antigo contribuinte para o atual sucessor. Vamos para o próximo slide, porque aqui nós já temos a sucessão estabelecida. Quais são os casos de sucessão da responsabilidade por devedores sucessores? Vamos lá. O slide diz o seguinte: a responsabilidade pelos devedores sucessores é dividida em, letra A, sucessão imobiliária, que acontece na transmissão de imóveis. Está estampado lá no artigo 130 do Código Tributário Nacional. Temos na letra B a sucessão intervivos, que é a sucessão na transmissão de bens móveis, que está no artigo 131, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Na letra C, nós temos a sucessão causa-mortes, que ocorre na transmissão de bens quaisquer, que está no artigo 131, incisos 2 e 3 do CTN. E, por fim, nós temos a sucessão empresarial, que ocorre na fusão, incorporação ou cisão, que está estampado no artigo 132 do Código Tributário Nacional. Então vejam que nós temos alguns tipos de sucessão. Sucessões que ocorrem, novamente, em decorrência de qual circunstância? Tivemos o fato gerador ocorrido, portanto, tivemos o nascimento da obrigação tributária. Todavia, a responsabilidade pelo pagamento é transferida a um terceiro denominado sucessor, em decorrência de um fato que ocasiona a sucessão. E este fato que ocasiona a sucessão, ele ocorre ou gera o desaparecimento do devedor original. Ou seja, o devedor original deixa de existir por esse fato e a partir desse momento passa a nascer a figura do devedor atual, que é o sucessor. Vimos que esta responsabilidade dos devedores sucessores se divide em 4 espécies. Espécies essas estampadas entre os artigos 130 e 133 do Código Tributário Nacional. Vamos caminhando e analisando ainda mais tópicos de responsabilidade. Acompanhe comigo o próximo slide. O próximo slide, ele traz a figura do artigo 129 do CTN. O artigo 129, ele começa a trazer a nós questões importantes sobre a responsabilidade dos devedores sucessores. Aqui eu vou estampando para vocês as bases legais da responsabilidade dos devedores sucessores. O artigo 129, ele diz o seguinte para nós: o disposto nesta seção aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data. O que o artigo 129 traz para nós? Que para nós termos a responsabilidade dos devedores sucessores, basta que a obrigação tributária tenha nascido. Ou seja, nós temos que ter nos deparado inicialmente com a ocorrência do fato gerador, que é o ponto de partida para a obrigação tributária. Ocorrendo o fato gerador,
nós temos o nascimento da obrigação tributária. Só que pouco importa a situação do crédito tributário, tendo ele já sido constituído ou não. Se após a ocorrência do fato gerador e o nascimento da obrigação tributária, nós tivermos um fato que ocasiona a sucessão com o desaparecimento do credor ou do devedor original, nós passamos a ter a responsabilidade atribuída a um terceiro, que é o devedor solidário. Mas vejam que o artigo 129 ele é muito claro. Ele diz que para nós termos tal tipo de responsabilidade, basta que nós tenhamos a ocorrência do fato gerador e posteriormente um fato que ocasione a sucessão, pouco importando a situação do andamento da constituição do crédito tributário. Acompanhe comigo, vamos lá para um próximo slide. E agora o próximo slide é o artigo 130. E o artigo 130, ele vai estampando questões de responsabilidade dos devedores sucessores. O que diz o artigo 130? Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Vamos ler esse artigo novamente porque ele é relevantíssimo. Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, vamos pegar aqui um exemplo IPTU. O domínio útil, a posse de bens imóveis e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Vejam que questão importante. Vamos pegar o exemplo de um imóvel. Sabemos que quando somos proprietários de um determinado imóvel territorial urbano, nós nos deparamos com o fato que nos tornamos contribuintes de IPTU. Por quê? O IPTU é um tributo que incide sobre a propriedade de um imóvel territorial urbano. Bem, vamos imaginar que determinado proprietário de imóvel, ele venda tal imóvel para um terceiro. Se eventualmente nós tivermos esta operação de transferência do imóvel para um terceiro, esse adquirente ele passa a ser responsável pelo tributo relativo ao imóvel. Só que percebam que o artigo 130 ele traz na parte final uma questão muito importante. Salvo se constar do título a quitação do referido tributo. Ou seja, eu, enquanto adquirente, eu me torno responsável pelo pagamento do tributo, me subrogando, portanto, ao pagamento desse tipo de obrigação tributária, salvo se constar no título a quitação do referido tributo. Então, o artigo 130 é bastante importante, por quê? Ele demonstra que o adquirente ele sucede ou ele é sucessor, portanto, no tocante ao pagamento do débito tributário, a não ser que conste no título a quitação do referido tributo. Vamos à frente para um próximo slide. Temos agora o artigo 131. Que ele vem trazendo, portanto, a responsabilidade dos devedores sucessores. E a responsabilidade dos devedores sucessores, portanto, estampada lá no artigo 131 do CTN, com a seguinte redação, acompanhe comigo. São responsáveis ou são pessoalmente
responsáveis. Inciso 1. O adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Então, aquele que adquiriu ou que remiu um bem, ele passa a ser responsável pessoalmente pelos tributos dos bens. Inciso 2. Também passa a responder pelos bens de modo pessoal o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da partilha ou da adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação. Inciso 3. Responde também o espólio pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da abertura da sucessão. Vamos retornar aqui e analisar novamente. Vejam que o artigo 131, eu reitero esse ponto, ele traz uma peculiaridade de responsabilidade pelos devedores sucessores. Todavia, percebam que o 131, ele imputa uma responsabilidade pessoal a quem é sucessor. E no primeiro caso, no inciso 1, a responsabilidade é pessoal do adquirente e do remitente pelos tributos devidos em relação aos bens que foram adquiridos ou remidos. Ou seja, se eu adquiri um bem ou estive diante de uma remissão de um determinado bem, eu passo a ser responsável pessoalmente pelo tributo relativo ao bem. Segundo caso, se eventualmente eu sou sucessor a qualquer título ou cônjuge meeiro, eu passo a ser responsável pessoal pelos tributos devidos pelo falecido até a data da partilha ou da adjudicação. Agora, também passa a responder de modo pessoal o espólio pelos tributos que são devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão. Vejam que questão interessante que traz o artigo 131 do CTN. O artigo 131 ele imputa uma responsabilidade aos devedores sucessores, mas é uma responsabilidade pessoal pelo pagamento dos tributos. Essa responsabilidade é imputada a quem? Primeiro, ao adquirente ou ao remitente dos bens. Quem adquiriu ou remiu é eventualmente responsável pelo pagamento dos tributos dos bens. Segunda situação. Percebam que nós temos ainda a responsabilidade recaindo ao cônjuge meeiro e também recaindo aos sucessores a qualquer título. E uma terceira situação, recaindo a responsabilidade sobre a figura do espólio. Todos esses, seja o adquirente, o remitente, o cônjuge meeiro, o sucessor a qualquer título ou espólio, passam a ter responsabilidade pessoal pelo pagamento dos tributos relativos aos imóveis que eventualmente foram adquiridos, remidos ou serão transferidos em decorrência de uma eventual sucessão. Ou seja, pela sucessão, tais pessoas passam a responder no artigo 131 do Código Tributário Nacional pessoalmente pelos tributos devidos. Feita essa análise, vamos para o artigo 132. O artigo 132, estampado no próximo slide, ele diz o seguinte: a pessoa jurídica de direito privado, ou seja, nós estamos falando aqui de uma empresa, né, que resultar de uma fusão, transformação ou incorporação de outra, ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado, fusionadas, transformadas ou incorporadas. Vamos analisar o artigo 132. O 132 ele traz típicos casos de operações societárias, de fusão, incorporação, onde nós temos caracterizadamente situações de sucessão. Quando nós temos uma fusão, nós temos duas empresas que se fundem e se tornam uma. Quando nós temos, por exemplo, uma incorporação, nós temos uma empresa que é incorporada por outra. Ou seja, surge a grande dúvida: se a empresa originária, vamos imaginar a empresa que foi fruto de fusão, ou a empresa que foi fruto de incorporação, no caso a fusionada ou a incorporada, se elas tiverem débitos tributários, a nova empresa que surge, ela irá ser responsável pelo pagamento dos tributos? De acordo com o artigo 132, a resposta é positiva. Vamos novamente analisar o 132, acompanhe comigo. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de uma fusão, transformação e incorporação em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado, fusionadas, transformadas ou incorporadas. Ou seja, existe pelo artigo 132 a responsabilidade da pessoa jurídica em caso de fusão, transformação e incorporação. Próximo slide, ele traz para nós o parágrafo único do artigo 132. E o parágrafo único diz o seguinte: o disposto neste artigo aplica-se também ao caso de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual. Vamos analisar novamente o parágrafo único, que ele é relevantíssimo. O disposto nesse artigo, portanto, da sucessão empresarial, aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual. O que fala o parágrafo único? Que a responsabilidade estabelecida no artigo 132 do Código Tributário Nacional também se aplica no caso de extinção de pessoas jurídicas. Mas como assim no caso de extinção de pessoas jurídicas? Caso uma pessoa jurídica eventualmente seja extinta e nós tenhamos a continuidade da atividade, por exemplo, por sócio remanescente, tal responsabilidade do artigo 132 é aplicada. Pouco importa se a eventual atividade ela continuar sendo executada através do mesmo tipo de razão social ou não. Ou seja, pouco importa a peculiaridade da continuidade da execução. Uma vez dando-se continuidade à execução da atividade pelo sócio remanescente, por exemplo, nós temos a aplicabilidade do artigo 132, parágrafo único, que é um caso de sucessão empresarial. Desta maneira, meus caros, encerramos aqui esse bloco, onde tratamos sobre alguns casos de responsabilidade dos devedores sucessores, e aguardo vocês no próximo bloco para análise de mais questões relativas à responsabilidade.